Mas agora vamos para o nosso giro de notícias com os principais destaques do dia. Márcio Costa, boa tarde para você. Quais são os assuntos destaques de hoje? Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham, trazendo algumas novidades, dando continuidade a esse problema em todo o mundo, né? Sejam todos bem-vindos no canal 8.1 HD, pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal YouTube. Hoje, segunda-feira, 23 de março, o nosso giro de notícias traz para você. No editorial Paraíba do portal tvsol.com você confere. Paraíba registra segundo caso confirmado de coronavírus. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde, o segundo caso confirmado do Covid-19 na Paraíba trata-se de um homem de 60 anos, morador da cidade de Igaraci, no sertão paraibano, a 454 quilômetros de João Pessoa, nossa capital. A Paraíba tem 2 casos confirmados de morte. O primeiro deles foi registrado em João Pessoa, um idoso de 60 anos com histórico de viagem à Europa. Com isso, até o momento são 269 notificações registradas, 2 casos confirmados, 40 casos descartados e 227 casos sob investigação. Atualização hoje pela manhã, às 7 horas da manhã, pela Secretaria de Saúde do Estado. Aguardar as novidades e vocês conferem no portal tvsol.com. Ainda no editorial Paraíba você acompanha. O governo do Estado anuncia 2.443 vagas temporárias para profissionais de saúde. O governo da Paraíba vai lançar amanhã edital para contratação rápida de 2.443 pessoas da área de saúde. Médicos, enfermeiros e outros profissionais serão contratados para reforçar a frente de combate ao Covid-19 no Estado. A contratação será válida por 90 dias, podendo ser prorrogada conforme a necessidade e será feita após processo seletivo rápido. Os profissionais formarão um cadastro de reserva e serão chamados conforme a necessidade for surgindo. E a gente torce para que esses profissionais estejam, entre aspas, contratados e à disposição o mínimo possível, porque isso vai comprovar, Jefferson, que os números do Covid-19 estão diminuindo na Paraíba, né? Verdade, exatamente. O portal tvsol.com apresenta no editorial Brasil: água e sabão são mais eficientes do que álcool em gel contra coronavírus, diz infectologista. Embora a utilização do álcool em gel seja muito prática, a recomendação é que ela ocorra apenas quando a pessoa não puder ir até a pia e fazer a limpeza completa das mãos com água e sabão. O vírus, revestido por uma fina camada de gordura, fica inativo quando entra em contato com o sabão. Portanto, a alternativa mais simples e sensata é a lavagem tradicional, né? Higienizar embaixo da torneira lá com água e sabão. Você nesse momento deve estar se perguntando, e o álcool líquido? Se a graduação for de 70%, a limpeza será eficaz. Para auxiliar na aplicação, um borrifador pode ser aplicado na garrafa do álcool líquido. Os lenços descartáveis podem ser utilizados. Graduações superiores a 70% não são indicadas, pois são lesivas para a pele, podendo causar ressecamento e lesões secundárias, explicou o infectologista do Grupo Hospitalar Conceição do Rio Grande do Sul, André Luiz Machado. Jefferson, muita gente não sabe que acima de 70 graus o álcool pode causar danos à pele e abaixo de 70 graus não tem muita atividade sobre o vírus, ou seja, o ideal é um álcool com 70% ou álcool gel, né? Márcio, e tem um detalhe também nessa questão, que eu vi infectologistas falando do grau ser acima de 70%, é que a quantidade de água é pouca, então o álcool ele desaparece, né, mais rápido, então ainda é duvidoso, evapora, justamente, esse é o termo. Então ainda é duvidoso a eficácia do álcool acima de 70% por conta da evaporação, que é muito rápida. Agora, um detalhe importante que você trouxe aqui pra gente é a questão da utilização da água e sabão, ser preferível água e sabão. Inclusive, eu falava lá em casa, uma outra oportunidade dizendo assim, olha, estamos em casa, vamos usar a água e o sabão, porque a água e sabão é mais fácil, é gratuito, entre aspas, né? Paga a conta ali, mas já está inclusa, né? Mas o pessoal está em casa, tem água, tem sabão, eles estão utilizando
do álcool em gel, né? Então, o preferível mesmo é água e sabão, porque é mais econômico, é mais fácil, temos em maior quantidade. Vamos deixar o álcool em gel para se de fato não tiver acesso à água e o sabão. Isso é importante para todo mundo, até para evitar essa correria, né, em forma de pânico que está sendo feita através do álcool em gel. Vamos utilizar a água. É mais barato, é mais cômodo e vai oportunizar que todo mundo compre e utilize quando de fato for necessário. Até pela facilidade, né, de se encontrar água na torneira, o sabão ali. Então fica a dica a você que acompanha o Sol News e todas as informações que forem atualizadas, sendo lançadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde do Brasil e pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, a gente vai estar lançando no portal TV Sol e você acompanha lá, ok? Ainda no Editorial Brasil, últimas notícias. Bolsonaro edita MP que permite suspensão de contrato de trabalho por 4 meses. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite de ontem, domingo, que permite que contratos de trabalho e salário sejam suspensos por até 4 meses durante o período de calamidade pública. A medida provisória também estabelece que, além da suspensão do contrato de trabalho e do salário, a medida provisória estabelece como formas de combater os efeitos do coronavírus, teletrabalho, né, o trabalho de home office, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, direcionamento do trabalho para a qualificação e adiantamento de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Essas medidas foram tomadas e trazem à população uma certa insegurança, Jefferson. O trabalhador fica se perguntando, a gente vai ficar em casa, vai ficar sem salário, como é que vai sobreviver? Mas a medida que tem que ser feita, porque a economia do mundo é uma preocupação junto com o Covid-19, que tem que mover, que mobilizar as pessoas a trabalharem, tem que ficar em casa por esses 4 meses, 3 meses, 4 meses. É complicado, mas tem que ser tomado, porque como é que as empresas vão se manter com esses funcionários em casa durante esse certo tempo, sem produzir, sem ter aquela mão de obra remunerada? Tem 2 pontos aí que eu acho extremamente importantes e benéficos. Entre eles, né, está a questão, se a minha produção puder colocar de novo a tela aqui, para a gente destacar o seguinte, olha, a questão das férias, concessão de férias coletivas, antecipação de férias individuais. Na minha visão, isso é uma alternativa para as empresas, porque se eles estão sendo obrigados a dispensar os seus funcionários, então adianta as férias, porque aí o funcionário vai receber, pelo menos, seu salário normal, e as férias que ele ia tirar futuramente, não tiram, uma forma de compensar. Eu acho que todo mundo ganha neste ponto aqui, olha. E tem uma questão também interessante, que é o adiantamento do recolhimento do Fundo de Garantias por tempo de serviço. Na minha visão, essas 2 medidas, elas ajudam bastante e solucionam aí parte desse problema. Acho que são 2 boas alternativas. Uma segurança que o trabalhador vai ter, né? Exatamente. É benéfico. A gente tem que preservar, pessoal, pela nossa saúde. A gente tem que ficar em casa, reservar alguns direitos de ir e vir, né, que o nosso Brasil permite, mas esse período é de suma importância. Inclusive, Jefferson, essa semana é de suma importância para que a gente consiga coibir e minimizar os resultados do Covid-19 no Brasil. A Organização Mundial de Saúde lançou que entre os dias 15 de abril e 15 de julho será o pico da Covid-19 no Brasil. E essa semana é de crucial importância. Então a gente reforça mais uma vez e faz esse pedido para que todos fiquem em suas residências, que não saiam, que não faça como muitos que a gente viu na reportagem. Verdade. Agora está no mercado público, inclusive às vezes zombando da situação. Um ato de irresponsabilidade. Irresponsabilidade, né? Gigantesca. Eu costumo dizer que quem faz essa zombaria, essa brincadeira, é porque não tem um caso na família, de um ente querido, de um conhecido. A partir do momento que tiver essa realidade na sua vida, você vai tratar com outros olhos. Temos outra carteira, não é isso que você traz aqui para a gente? A medida provisória também estabelece que o empregador não precisará pagar salário no período de suspensão contratual, mas poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, ou seja, não vai estar recebendo salário, vai estar em casa, mas vai ter um subsídio, vai ter uma ajuda de custo, como é conhecido, com o valor negociado entre as partes. Nos casos em que o programa de qualificação não for oferecido, será exigido o pagamento de salários e encargos sociais e o empregador ficará sujeito a penalidades previstas
na legislação. A suspensão dos contratos não dependerá de acordo ou convenção coletiva. Acordos individuais entre patrões e empregados estarão acima das leis trabalhistas ao longo do período de validade da medida provisória, para garantir a permanência do vínculo empregatício, desde que não seja descumprida a Constituição. E ainda benefícios como planos de saúde deverão ser mantidos, que nesse momento é de suma importância que os planos de saúde sejam mantidos. Márcio, dessas medidas, o que me preocupa mais é a questão do empregador ter direito, ou poder pelo menos, suspender o contrato ali por alguns meses, 4 meses mais precisamente. Isso. Essa medida me preocupa muito porque eu acho que essa não é a solução para o momento. Isso aí vai causar mais pânico no sentido que as pessoas precisam ter a garantia do seu emprego, precisam ganhar pelo menos o dinheiro da feira. E para quem mora em aluguel, o dinheiro do aluguel, né? Então essa medida me preocupa muito. Para mim, essa não é a solução. A solução está muito mais naqueles pontos que eu destaquei. E adiantar as férias e tal. E ainda FGTS, que segura a família, para mim, a solução está muito mais para esse lado do que permitir que as empresas suspendam o contrato ali empregatício por algum tempo. A preocupação do brasileiro, do empregador e do empregado no mundo inteiro é manter as suas atividades trabalhistas. E você, além dessa preocupação com o Covid, com a saúde, com tantas mortes mundo afora, agora você tem que se preocupar também com essa questão de ficar em casa durante 4 meses, com seus direitos trabalhistas suspensos. Então, já pensou como é que vai ficar a cabeça do brasileiro, do servidor no mundo afora? Verdade. Aqui no Brasil, principalmente, porque é daqui do Brasil, do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós temos outras informações aí referente às férias, não é isso? Isso. Vamos verificar. Sobre a antecipação e a possível suspensão de férias, a medida provisória estabelece que as férias sejam antecipadas, sejam elas individuais ou coletivas, como a gente já abordou anteriormente, precisam ser avaliadas em até 48 horas e não podem durar menos que 5 dias. As férias podem ser concedidas mesmo que o período de referência ainda não tenha transcorrido. Quem pertence ao grupo de risco do coronavírus será priorizado para o gozo de férias, ou seja, vão ser os primeiros a serem liberados. Profissionais de saúde de áreas consideradas essenciais podem ter tanto férias quanto licença não remunerada suspensas. Flexibilização do pagamento de benefícios referentes ao período. O Ministério da Economia e sindicatos não precisam ser informados da decisão por férias coletivas. São muitas as informações que essa medida provisória, que foi tomada hoje, de ontem para hoje, lançaram. Então, é de suma importância que o empreendedor, que o empregador, que o empregado, que o funcionário seja conhecedor para que tudo corra diante da lei. E essas informações vocês conferem no nosso portal tvsol.com, sendo elas atualizadas ou tendo alguma modificação, a gente vai continuar deixando você muito bem informado. Para finalizar nossa participação no Giro de Notícias dessa segunda-feira, vou voltar um pouco ao cenário municipal, a Patos, Everton. Quero chamar a atenção de um decreto baixado no dia de ontem pelo prefeito interino de Patos, Ivanes Lacerda. O decreto diz que a partir de hoje, segunda-feira, só poderá ficar aberto pontos essenciais no comércio de Patos como farmácias, supermercados, postos de combustíveis e etc., entre outros. O que chama a atenção, Everton, é que o prefeito permitirá que o mercado central de Patos fique aberto até meio-dia, no mais tardar, 1 da tarde, são palavras dele. A pergunta que não quer calar: com essa atitude, ele não está induzindo a população a aglomerar-se nas imediações daquele ponto comercial, não? Diga-se de passagem, merece uma atenção maior pelo grande fluxo de pessoas, não só de Patos, mas da região circunvizinha, pela precária higienização em grande parte dos boxes. Na nossa opinião, se é para fechar e não causar aglomeração, tem que ser fechado de vez. Reduzindo o horário do funcionamento para meio turno, o prefeito está fazendo com que muita gente que costuma frequentar o mercado na parte da tarde vá pela manhã. Ou seja, aglomerações diárias vão ser constatadas naquele espaço. Isso deve ser revisto. Antes de você finalizar, Márcio, é bastante interessante essa preocupação que você traz aqui para o Sol News, porque não se foi entendido, né? O prefeito tomou série de medidas e permite o mercado público, como você bem frisou, que tem uma aglomeração de pessoas bastante considerável. Isso. Interessante que ele fala que o pessoal tem que ir para lá com os EPIs que o pessoal está usando, as máscaras, a higienização. Se o mercado público de Patos, a questão da higienização, da limpeza, já é duvidosa,
mesmo sem estarmos em tempos de epidemia, de pandemia. Se a higienização daquela localidade já é duvidosa, imagina agora faltando máscara no mercado, faltando álcool em gel. Como é que vai ficar essa questão? Então, de fato, o prefeito interino de Patos, Ivanes Lacerda, a prefeitura, a Secretaria de Saúde do município deve repensar essa medida. É sério o caso, como todos nós sabemos, não é uma epidemia, é uma pandemia, generaliza pessoas de todo mundo, de todos os continentes, então a gente tem que se adequar a isso. Continua o nosso apelo, não enquanto jornalista, mas enquanto pessoa, enquanto transeunte da localidade. Com certeza. Prefeito, tem que rever essa situação. Abrindo pela parte da manhã e não à tarde, muita gente vai se aglomerar no horário da manhã, podendo causar transtornos seríssimos à saúde de todos os patoenses. Márcio, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Tamo junto. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta trazendo deixando você mais informado, trazendo mais novidades sobre o coronavírus. E se Deus quiser, nos próximos dias, números reduzidos para que a gente tenha novamente a saúde pelo mundo afora. Eu estou indo, amanhã a gente volta. Até breve.